Então, pessoal, tô com essa placa aqui, é uma 980 Ti. O cliente alega que estava usando ela para jogar, tá? Do nada ela desligou o PC, aí ele tentou reiniciar, com ela não liga. Sem ela o PC liga, né? Provável de curto, né? Ele mesmo menciona isso. E realmente, se a gente pegar aqui, ó, já tá... Vou começar com 1.1 volt aqui, ó. Antes do fusível, né? Não tem nada, mas aqui, se a gente vem cá depois do fusível, 1 volt já dá um consumo de 2.75, né? 2.59 na linha de 12 volts, né? Ou seja, não deveria dar consumo quase nenhum com 1 volt. Então, provavelmente um curto, né? Essas placas aí tem um costume de carbonizar muito, tá? Eu ainda não fiz a desmontagem dela, tá? Vou fazer a desmontagem dela aqui, torcer para ser apenas um curto, não uma carbonização, tá? Mas essa placa aqui tem um histórico de carbonização. Torcer também para não ter nenhum tipo de problema no chip, né? Esse chip aí da 980 é bem problemático aí, conforme a gente já mostrou. Então, vou fazer a desmontagem dela aqui. Assim que eu fazer a desmontagem dela, eu volto a mostrar. Então, pessoal, fizemos aqui a desmontagem da placa, tá? Aparentemente aqui não tem nada, né? Carbonizado, né? Felizmente, tá? Provavelmente é uma dessas fases em curto, tá? Vou injetar tensão para ver qual que aquece certinho, né? Depois vamos ter que repor esse fusível, né? Assim que a gente identificar qual fase está danificada, né? Mas aparentemente aí, ó, não tem carbonização, né? Torcer aí para não ter danificado o cooler, tá? Injetar tensão aqui, ó, na linha PLL. Não tem curto. Na linha das memórias. O consumo tá um pouco alto, mas acho que não é curto também não, tá? A linha do chip tá em curto, né? Mas provavelmente é por causa do curto anterior aqui, tá? Então vamos fazer a retirada, né, dessas fases para ver qual curto, qual tá em curto. E assim que o curto daqui sumir, ó, a gente mede novamente nas bobinas para ver se o curto daqui, essa parte de cá também sumiu, né? Então assim que eu fizer aí eu volto a mostrar. Então, pessoal, consegui identificar aqui o componente com defeito, tá? Infelizmente tive que retirar todos, tá? Para chegar aqui nesse aqui e encontrar o com defeito. Vou mostrar aqui a diferença, ó. Esse aqui é o que tá com defeito, tá? Ó, conduzindo zero, né? Nesses dois pinos. Esse aqui é o que tá bom, não conduz nada, né? Então, esse aqui é o componente defeituoso. Agora o que eu vou fazer? Eu vou repor todos os outros componentes, tá? Menos esse, né? Que é o que tava com defeito. Por quê? Esse aqui eu vou medir com o osciloscópio, né? Se ele tá com o pulso de drive certinho, né? Se tá com o PWM funcionando certinho. Antes de eu pôr um componente novo para não ter risco de carbonizar, né? Sorte do cliente não carbonizou, né? Torcer pro chip tá bom. Aquela hora eu cometi um erro ali, né? Bem pequeno. Mas como tava, a placa tava, o componente estava em curto, né? Não faz diferença nenhuma aqui, ó. Na hora que eu medi aqui, 1 volt, né? Tava dando pouco consumo, eu fui subir para 1.9. Aí o que eu fiz? Eu ajeitei a tensão de 1.9 aqui, né? Vi que tava em curto. Mas não é que tava em curto, é porque tava com 1.9 ali. Mas como estava em curto, né, como o componente também estava em curto com o terra, né, conforme eu demonstrei aqui com o multímetro, não faz diferença nenhuma, né, não danifica o chip. Então, aqui, ó, mostrando agora, né, esse é o consumo normal do chip, né, isso que essa aqui é a tensão de V-core, né, com 1 volt lá. Então, não está em curto, né, prova aí que não danificou o chip, né, pelo menos o teste não, né, agora vamos pôr as outras fases todinhas para ver, vamos ligar e vamos ver se vai dar imagem, né. Fiz a troca do fusível, tá? Repus todos os componentes de volta, né? Menos o que estava queimado, que eu ainda vou ter que medir com o osciloscópio para ver se está pulsando ou não. Então, vou fazer o teste aqui, tá? Vamos ver se vai dar vídeo. Caso dê vídeo, vamos procurar o componente, né? Colocar ali e depois dividir com o osciloscópio para ver se está com o pulso do PWM principal. Se não tiver com pulso, né, vamos ter que ver por que não tem o pulso, se o PWM principal está danificado ou não. Não identificou. Bater mais aqui o contato com ele.
imagem. Vou desligar, né? Porque tá sem dissipador de calor. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou medir com o osciloscópio, né? Se tá tendo os pulsos certinho. Se tiver, eu vou colocar o PWM, vou limpar a placa ainda, fazer a limpeza que eu ainda não fiz, né? Fusível já substituir, montar novamente, né? E fazer os testes aí para ver se vai funcionar. Agora eu só volto a mostrar agora aí quando já tiver em teste na bancada, caso dê certo, né? Caso dê tudo certo. Foi. Então, pessoal, acabei de iniciar o teste aqui com o Heaven, tá? É o primeiro teste que a gente vai fazer, né? Eu fiz a leitura com o osciloscópio lá no PWM, ele estava ok, né? Então, o que eu fiz? Coloquei outro DRMOS no lugar, tá? Então, fiz a troca da pasta térmica, né? A placa ainda nem esquentou, né? Tá 45 graus, então por isso que o cooler não tá girando, né? Tá começando aqui agora os testes agora. Porém, né? Já vou dar esse reparo aí como concluído, né? Aparentemente aí tá ok. Se vir a dar defeito, perder imagem, alguma coisa assim, eu volto a mostrar. Se não, né? Equipamento aí concluído com sucesso, né? Feita a troca aí daquele DRMOS lá que estava em curto, né? Feita a troca do fusível e feita aí também a troca, né? Da pasta térmica, né? Vai ser feita ainda uma limpezinha na placa, né? Alguma coisa assim, mas esse é o primeiro teste, né? Vai rodar outros testes também, mas aparentemente aí mais um reparo aí concluído com sucesso. Vai começar? Uhum. Vai. Pode ir. Então, pessoal, bom dia. Vamos começar o dia com esse notebook aqui, ó. É um Lenovo, tá? Que eu esqueci de olhar o modelo. Depois eu falo o modelo dele no meio do vídeo. O cliente reclama que caiu água, né? E ele saiu fumaça depois que começou a cair água, porque ele continuou usando, não posso cair água. Porém, eu não liguei ele ainda, tá? Não foi eu que fiz o orçamento, eu não liguei ele ainda devido ao estado dele. Assim que eu tirei a tampa, olha o estado que tá esse equipamento. Ainda não desliguei a bateria, ainda não fiz nada nesse equipamento. Olha o estado que tá esse equipamento. Completamente tampado. Ó, pelo de gato, isso aqui, provavelmente vou de algum animal, né? Olha, mas olha o estado que tá esse equipamento, ó. A tampa, olha aqui. Completamente coberta, né? A saída de refrigeração. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aí. Vou desconectar a bateria, né? Vou limpar isso aqui tudo primeiro, tá? Porque não dá pra trabalhar com a placa nesse estado, né? Vou limpar isso aqui tudo. Vou tirar essa placa daqui pra ver se o que fez sair fumaça foi do outro lado ou não. Muitas vezes acontece do cliente pensar que saiu fumaça e o que saiu, na verdade, foi essa pluma, essas coisas. A pessoa vê no ar, né? E pensa que é fumaça. Mas geralmente não é fumaça. É muito difícil, tá? Se o aparelho sem sair fumaça, ainda mais notebook, é meio difícil. Visto que a tensão é baixa, né, 19 volts apenas, então é meio difícil, mas pode acontecer. Então, primeira coisa, vou desmontar, né, isso aqui tudo, limpar isso aqui tudo, ó, as dobradiças aqui, ó, completamente oxidado, ó, aqui, né, então o aparelho aí muito sujo mesmo, tá? Então, primeira coisa, desmontar isso aqui tudo, limpar, pra gente ter acesso à placa dos dois lados, né, pra ver aí o que é, se realmente está com defeito, que o cliente reclamou ou não, né? Com defeito tá, porque né, não tá ligando, né? Mas qual o defeito que tá, se realmente foi fumaça que saiu ou não, se a placa tá carbonizada, né? Do outro lado, desse lado aqui eu não vi nada, tá? Eu já olhei aqui por cima aqui, não vi nada, né? Mas devido à cobertura de sujeira aqui, infelizmente vou ter que desmontar tudo aí pra ter certeza do que aconteceu. Aí assim que eu limpar aqui eu volto a mostrar. Então, pessoal, por que a gente não recomenda deixar o equipamento chegar naquele nível de sujeira? Ó, o que a sujeira atrai? Oxidação, tá vendo aqui? Já limpei, tá? Soprei com compressor, não terminei de limpar completamente, né? Mas aí, ó, isso aqui praticamente não limpa mais, tá praticamente tudo oxidado, ó. A gente vai fazer o possível aí se dar reparo para tentar limpar, né? Mas gera oxidação, né? E essa oxidação, ela acaba gerando esse sal branco aqui, uma espécie de zinabre, tá? E ele é meio condutivo, quando cai na placa acaba causando problema. Então, quando eu tirei aqui, né? Já soprei tudo aqui, soprei os coolers, tá? Mesmo soprando o compressor aí, ó, ainda não saiu tudo. Provavelmente até reparo, vou ter que desmontar esses coolers e lavar, porque ó, extremamente grudado a sujeira, tá? E aqui, ó, eu achei onde o cliente falou que saiu fumaça aqui, porque ó, carbonizou, tá? A alimentação do processador, tá? Infelizmente aí, ó, carbonizou esse, pelo que eu tô vendo aqui, e esse aqui tá também no começo, né? Esse aqui foi bem mais agressivo, tá? Esse aqui tá um pouco mais tranquilo. Então, primeira coisa aí, remover esses dois componentes, tá? Ver se eles estão tendo gates, tá? Ver se a trilha como é que tá aqui de baixo. Ver se eles estão tendo gate. Repor eles, né? Ver se não tá em curto essa linha aqui também, né? Ver se esses aqui tá ok. Repor eles, né? E a partir daí,
verificar se ainda tem algum curto na placa, em algum outro componente, né? Pra ver se vai funcionar ou não. Aí assim que eu limpar aqui, que eu tirar esses componentes e limpar, eu volto a mostrar. Mas aí, ó. Ah, é, de cá, ó, não vi problema, tá? Onde deveria ter caído a água, né? Não vi problema, né? Então eu acho que isso aí, né? A questão da água que caiu foi até coincidência, né? Pode ter sido aí que deu problema devido à sujeira, né? E o cliente pensou que foi devido à água. Porque aqui, ó, a parte que a gente vê aqui também no teclado não tem sinal de água, não tem mancha, né? Geralmente a água fica umas manchas brancas no metal, mas não ficou, né? Pelo menos nesse caso. Então vamos fazer a limpeza desses componentes aqui, retirar eles, né? Capacitores, trocar todos. Ver se a linha não tá em curto, né? Torcer para não ter matado o processador aí, que acontece muito quando essa linha aqui entra em curto, matar o processador, tá? Torcer para não ter matado o processador e vamos ver se vai dar reparo ou não. Aí eu volto a mostrar assim que eu trocar esses componentes. Vai. Então, pessoal, eu fiz a limpeza aqui, tá? Fiz a remoção de todos os componentes da linha, né? Inclusive aqui, ó, carbonizou, tive que dar uma raspada aqui por cima, tá? Pra tirar a carbonização. Porém, aqui, ó, aqui tá todos os componentes, ó. Menos aquele primeiro lá que tava muito carbonizado, né? Aquele lá, quando vai tirar, ele simplesmente se esfarinha todo, né? Porém, aqui, ó, quando eu injeto tensão aqui, ó, na linha, olha o que acontece. Completamente em curto, né? Ou seja, danificou aí também, né, o processador, infelizmente, tá? Então, nesse caso aqui, infelizmente não tem o que fazer, né? Porque além da linha danificada, da trilha danificada, né? A trilha, até a gente conseguiria recuperar essa trilha aqui, né? Passando direto aí, pegando o esquema da placa, né? Ligando o MOSFET aí de outra forma, mas o processador tá em curto, tá? E é um processador aí, né? Meio caro. Então, vou ver aí com o cliente, né? Se o cliente tem interesse em trocar o processador, né? Se tem o processador no mercado. Mas infelizmente aí vai ser concluído por enquanto como sem reparo, né? Devido ao processador aí tá em curto, né? Na linha do V-Core, ó. Tirei praticamente todas as alimentações aqui, tá? Esse MOSFET aqui eu só não tirei porque medindo por cima ele tá bom, ele não tá em curto, né? Os outros estão praticamente aí todos em curto, os capacitores também eu retirei pra ver. Mesmo assim, o curto aí permanece, né? E o que esquenta aí é o processador. Então vai dar aí como sem reparo por enquanto, tá? Vou ver se acha esse processador para comprar ou não, se o cliente tem interesse, né, na troca do processador, ou até mesmo se acha outra placa, né, visto que é um aparelho relativamente novo, né. Aí vamos dar esse reparo aqui, infelizmente aí concluído como sem sucesso, né, vou montar os componentes aqui de volta para ser devolvido para o cliente, caso a gente não ache outra placa, caso ele não tenha interesse na troca do processador, né. Lembrando que sempre, né, vai trocar um processador desse, beleza, mas a gente não sabe como é que tá a GPU, a gente não sabe como é que tá a PCH, né. Pelo que eu medi aqui, tem 3,5, tá? Mas, infelizmente, nessa linha aqui ainda continua em curto, ou seja, pode ter um curto também, além do processador, um curto interno na placa, né? Devido à carbonização. Infelizmente, aí, uma placa sem reparo.